Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Ouça um Livro. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fundo numa obra assim super importante e sempre, polêmica. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Sem dúvida. E a gente vai usar o próprio texto, né? Trechos, uma carta dele. Isso. A ideia é extrair mesmo o que ele pensava sobre poder, política e a tal da natureza humana. Bora desempacotar isso? Bora. E para começar, acho fundamental situar a obra, né? Início do século XVI, Isso. Itália toda dividida, muita guerra, instabilidade total. Maquiavel não está escrevendo filosofia pura, sabe? Hum, Ele está oferecendo tipo um manual prático para um príncipe, com base na experiência dele nos estudos sobre como chegar ao poder e, principalmente, como não perder esse poder. é um guia de ação, né? E ele foca bastante, logo de cara, nos tais principados novos. Exato. Aqueles que o príncipe conquista não herda. É aí que ele diz que o bicho pega mesmo. Porque tem mais desafio, né? Lidar com leis diferentes, costumes. Ele dá uns conselhos bem diretos, digamos assim. Às vezes até meio brutais, né? Bem pragmáticos. E isso leva a gente para dois conceitos que são a espinha dorsal do livro: virtude e fortuna. Ah, sim, virtude e fortuna. É bom explicar direitinho, né? Virtude não é bem a virtude que a gente pensa hoje. De jeito nenhum. Virtude para ele é mais tipo habilidade, força, sabe? Capacidade de agir, de se impor, de ler o cenário e tomar a decisão certa, mesmo que difícil. É energia e inteligência prática. E a fortuna? A fortuna é a sorte, o acaso, as circunstâncias que fogem do nosso controle. Maquiavel calculava que, sei lá, talvez metade das coisas dependem da fortuna. Só metade? Mas ele dizia que a virtude entra aí. Para quê? Para se preparar para quando a maré virar, para construir defesas tipo diques contra um rio bravo, que seria a fortuna, ou para saber aproveitar a onda boa quando ela vem. Entendi. E ele usa o César e Borja como exemplo disso, né? Usa muito. O Borja subiu muito por causa da fortuna do pai, que era papa. Mas, olha, ele usou uma virtude danada para tentar consolidar o poder. Agiu rápido, foi duro quando precisou. Mas não adiantou no final, né? A má fortuna pegou ele. A morte do pai, a doença dele. Exatamente. Mostra que a virtude é essencial, mas não garante tudo. A fortuna ainda pode dar rasteira. E isso conecta com aquela parte famosa. Ah, sim. A pergunta que não quero calar. É melhor ser amado ou temido? Essa mesma. E Maquiavel direto. Bem direto. Ele fala, olha, se não der para ser os dois, é mais seguro ser temido. Ponto. Mas tem um porém importantíssimo que ele coloca, né? Sim. Ser temido, ok. Ser odiado, jamais. O ódio é perigoso. Mina o poder do príncipe por dentro. Por isso aquele conselho que é até chocante. Não mexa nos bens dos súditos. Porque, segundo ele, Os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Pesado, né? Mas mostra o realismo dele. totalmente. E esse realismo sobre como as pessoas são, essa visão meio pessimista, talvez, É, um pouco. leva à questão da palavra dada. O capítulo 18. Hum. Manter a palavra ou não. Ele observa, olha, os homens em geral são maus. Eles não cumprem a palavra deles com você. Então por que o príncipe tem que cumprir a dele se isso for trazer prejuízo para o Estado? Quer dizer, a necessidade política vem primeiro. Para ele, sim. O importante é parecer ter as qualidades. Parecer piedoso, fiel, íntegro. Manter a fachada é útil. Mas por trás tem que estar pronto para agir diferente se a situação exigir. A aparência é uma ferramenta de poder, então, e a flexibilidade moral é necessária para sobreviver politicamente. Uau! Isso gera debate até hoje, né? Com certeza. Ética versus política. E falando em sobrevivência, outro ponto central para o Maquiavel: força militar. Ah, fundamental. Capítulos 12, 13 e 14. Ele malha sem dó as tropas mercenárias e as auxiliares, né? Demais. Diz que são inúteis, perigosas. Mercenário luta por dinheiro, não por lealdade. Tropa auxiliar de outro príncipe é pior ainda, porque você fica na mão deles. E qual a solução para ele? Exército próprio, formado por cidadãos ou súditos, gente que tem um vínculo com o Estado, que luta por algo além do salário. Só assim, para ele, se tem segurança e eficácia militar de verdade.
E ele usa tudo isso para explicar por que os príncipes italianos da época dele estavam perdendo seus estados, né? Exato. No capítulo 24, quais foram as falhas, segundo ele? Várias, confiar nos mercenários errados, não ter o apoio do povo, ou seja, acabaram sendo odiados, não saber lidar com os nobres e, no fundo, a falta de virtude para se antecipar aos problemas, para se preparar para a má fortuna. E o livro termina com um tom bem diferente, né? Uma chama de esperança, quase. Sim, o último capítulo é uma exortação, um chamado apaixonado para que surja um novo líder, um príncipe com virtude, talvez ajudado pela fortuna, para finalmente unir a Itália e expulsar os bárbaros, os estrangeiros. Então, fazendo um balanço dessa nossa conversa, o príncipe é essa lente crua, pragmática, sobre como o poder funciona na real, né? Focada em como conseguir e, mais ainda, como manter o poder. Exato. Ele chocou na época e ainda choca por separar tão claramente a ética pessoal do que ele via como necessidade política. A lógica dos fins justificando os meios está muito presente ali. Uma obra que, séculos depois, continua gerando discussões acaloradas sobre política, ética, liderança. E fica a pergunta no ar, né? O quanto dessa lógica maquiavélica, nascida lá na Itália renascentista, a gente ainda consegue ver hoje em dia? Boa pergunta. Mesmo que ninguém admita abertamente, será que essa dança da virtude com a fortuna, o cálculo entre ser amado ou temido, a tensão entre parecer e ser, será que isso não continua aí firme e forte nos bastidores do poder? Fica para pensar, né? Fica mesmo. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise. Agradecemos demais a companhia de todo mundo. Muito obrigada. Se você gostou, não esquece, curta, compartilhe com quem se interessa pelo assunto e, claro, inscreva-se no canal Ouça um Livro para mais mergulhos como este. Isso aí. Ouça Speaker and Expert Speaker. Ouça um Livro.